essas práticas corporais vão acordando essas sensibilidades que a gente está precisando. A gente vem falando, né, de novos modelos, vem tentando expandir os nossos horizontes, epistêmicos, inclusive, beber de outras fontes para outras soluções planetárias. Então, quando a gente está falando de jogos e de brincadeiras, não é só da educação física e do esporte, mas é de uma epistemologia mesmo, né? De um modo de ser, de viver, que, poxa, que bom seria se todos os dias às 5 da tarde, todo mundo vai se encontrar aqui e vai jogar e pronto, e assim termina o nosso dia, né? E assim nos energizamos para a próxima etapa, né? Comunitariamente. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Esporte e Jogos Tradicionais. A entrevistada é a professora doutora da EFE na Universidade de São Paulo, Soraya Chung Saura, e a entrevistadora é a professora doutoranda da Universidade de São Paulo, Juliana Eloy. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Eloy. Estou aqui para mediar mais um episódio do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo. Convido vocês a acompanharem a segunda parte da entrevista sobre esportes e jogos tradicionais com a professora Soraya Chung Saura. Certo. E você falou um pouquinho sobre os festivais, né, e essa ciclicidade, ou esse, né, esse espaço-tempo de acontecimento desses festivais. Você poderia falar um pouquinho sobre os festivais de jogos tradicionais, destacando como esses festivais eles contribuem para repensar a educação física escolar, currículos escolares, espaços sociais para além da escola, enfim, a sociedade como um todo. A gente endereça, e a gente deve endereçar a experiência dos festivais de jogos tradicionais à Colômbia. Existe uma cidade próxima de Medellín, e aí a Universidade de Medellín, a Escola de Educação Física e Esporte, o grupo PES, professor William Moreno, investigam esse festival, que acontece numa cidade pequena, que se chama Caldas. Esse festival de jogos tradicionais, idealizado por um mestre local, que se chama Dom Humberto, e que acontece há mais de 40 anos, todo ano. E ele, enfim, ele trabalha, ele é um modelo que trabalha com as escolas da cidade, então esse festival vai sendo construído com as crianças, que vão jogar esses determinados jogos. Então, eles vão trabalhando esses conteúdos. É peteca, é peão, é amarelinha, é carrinho de rolimã, né? São jogos da cultura da infância. E aí vai ter ali uma semana, 10 dias de festival de jogos tradicionais, que é uma coisa incrível, Juliana, porque eles fecham todo o centro da cidade. E aí, durante essa semana, esse centro ele é todo voltado para brincadeiras e jogos. As crianças não têm aula, então ficam o dia inteiro brincando e jogando durante essa semana, durante esses 10 dias. É uma experiência catártica, belíssima, porque você imagina, né, todas as crianças do município tendo todas as ruas livres para brincar e para jogar. Então, isso, né? O que esse festival vai mostrando para a gente? Primeiro que ele é muito simples. Então, quando a gente viu, a gente falou, vai ser bom, vamos fazer uma réplica lá no Brasil, vamos ver o que acontece. A gente fez na escola, na Desembargadora Amorim Lima, que é uma escola parceira ali do lado do nosso campus. Fizemos também ali na comunidade, na São Remo, que é do lado ali. A gente faz todos os anos, a gente faz em SESC, a gente faz em CELS, né? Porque eu faço na Praça da Sé, trabalho lá, voluntária, com uma associação que brinca e joga com os meninos de rua na rua, Associação Cheiro de Capim, e em todos esses espaços, essa mesma revolução lúdica. É uma coisa impressionante.
porque é uma faísca, assim, você joga uma faísca e esse negócio pega que nem rastilho de pólvora. Quando você vê, você nem sabe como, a cena está inteira montada, você está em Caldas, no centro da cidade, com toda a população jogando e brincando. É um pouco como acontece nas nossas aldeias, nas nossas etnias indígenas. Essas práticas corporais, elas são os jogos, as brincadeiras e os rituais, eles estão concentrados no final do dia. Né, esse encontro e nessa transição do tempo, do dia para a noite, os jogos vão acontecendo. Do pequeno, né, que é o acontecimento do festival, que é algo super potente, impressionante e autogestionado ali, né, por ele mesmo, sabe? Não tem muito controle dos acontecimentos, né? Mas não quer dizer que não tenha um cuidado também, porque as pessoas estão se cuidando dentro dessas relações, né, de jogar e de brincar junto. E, bom, a gente percebe muito quebrar barreiras, né, não tem barreira de idade, há inversões, muitas vezes as crianças sabem o jogo melhor, têm mais habilidade que os adultos, e aí as crianças que estão ensinando os adultos, né, não há barreiras culturais também, né? Então, se você quer romper alguma barreira, e às vezes tem uma barreira linguística, por exemplo, as crianças não falam a mesma língua, não tem problema. São jogos que a gente consegue jogar juntos, né? Mesmo sem falar a mesma língua. Então, é um pouco nisso que também a Unesco e a ONU apostam, né? Nessa capacidade de intercâmbio, pela ludicidade, que, novamente, a gente tem reforçado. Ela é interespécies também. A gente fica muito, quando a gente fala de esporte e de brincadeira, a gente está falando muito sempre nessa produção humana, mas eu queria destacar essa produção interespécies também, essas outras relações, que isso, na verdade, a gente aprende muito com jogos indígenas, que não se valem de animais nos seus jogos e nos seus esportes, mas o animal fisicamente, né, não vai ter uma corrida de cavalos, por exemplo, como a gente tem, mas eles estão muito atentos a essas outras corporeidades e estão trazendo isso para dentro dos seus jogos. A habilidade de outras espécies, porque eles estão prestando muita atenção, né? Ou sei lá, estava conversando com, uma entrevista que eu fiz um tempo atrás, um atleta de Uca, Metinaco, lá do Xingu. Aí ele estava me contando de uma festa que eu estava particularmente interessada nessa festa, porque é uma festa que tem muitos jogos, é o dia inteiro de jogos. Mas a festa acontece quando? Eu estava tentando precisar uma data, porque eu queria ir lá ver a festa. Mas aí, quando é que a festa acontece? Quando floresce o pequi. Na florada do pequi. Florou o pequi, acontece o festival. Quando é que vai florar o pequi? Poxa, não sabemos, né? Entre setembro e dezembro vai florir. E vai florir mais de uma vez, às vezes. Então, se florir 2 vezes na temporada, temos 2 festivais, ou 3, né? Quer dizer, é muito alinhamento também. Veja, a florada do pequi representa a explosão daquela espécie. É o que ela está nos dando de melhor. Suas flores e seus frutos. E as flores são belíssimas. Ela dá o tom da festa. Ela dá o tom do festival. É lindo, né? Essas práticas corporais vão acordando essas sensibilidades que a gente está precisando. A gente vem falando, né, de novos modelos, vem tentando expandir os nossos horizontes, epistêmicos, inclusive, beber de outras fontes para outras soluções planetárias. Então, quando a gente está falando de jogos e de brincadeiras, não é só da educação física e do esporte, mas é de uma epistemologia mesmo, né? De um modo de ser, de viver, que, poxa, que bom seria se todos os dias às 5 da tarde todo mundo vai se encontrar aqui.
e vai jogar, e pronto, e assim termina o nosso dia, né? E assim nos energizamos para a próxima etapa, né? Comunitariamente. Nossa, eu fiquei você falando, eu fiquei imaginando a boniteza que deve ser esses festivais, né? Tanto nas comunidades tradicionais quanto nas experiências que vocês realizaram, né, com as escolas parceiras, porque imagino, né, a rua, como você trouxe, professora Soraya, a rua é esse lugar dos carros e dessa correria do dia a dia. Então, ocupar a rua é, como você falou, essa revolução lúdica, né? Nesses corpos coletivos ocupando a rua é uma coisa linda, né? E que a gente poderia ter mais, né? A vida poderia ser composta, constituída por essas trocas, né? E uma coisa que a senhora também falou, que você falou, quando as crianças estão envolvidas nesse período de festival, que elas não têm aula, né? E quantos saberes elas não estão ali construindo, né? Com essas trocas entre os adultos, entre outras crianças, com elas, com as percepções que elas vão construindo dessas trocas, né? E que também é pouco valorizado quando a gente fala nas experiências né, de currículo escolar, né? Como se as aprendizagens elas se dessem por conteúdos, né, planejados, e a gente sabe que a formação integral e humana, ela sai dos limites. Na verdade, o currículo é tudo isso, ele deveria ocupar a rua também, né? E eu acho que essa revolução lúdica, gostei e, enfim, quero me agarrar nisso, especialmente nas minhas práticas pedagógicas. Ju, você falou, bom, tem outros coletivos, né? Eu acho que é bom deixar essa nota aqui. Aqui em São Paulo, especialmente, a gente tem coletivos brincantes, não vou lembrar os nomes, mas, bom, enfim, né? Tem esses coletivos que vão circulando a cidade com jogos, com brincadeiras. Acho que também, quando a gente está falando do brincar, eu trabalho com brincar bastante, com o território do brincar. O brincar livre e espontâneo, portanto, né? Então, quando a gente vai investigando esse corpo espontâneo das infâncias, das crianças, né, ainda antes do jogo, mas que estão respondendo às provocações do mundo, a gente também vai entendendo esse brincar como uma principal linguagem expressiva das crianças. E aí tem o pessoal, por exemplo, da pedagogia da emergência, que trabalha com crianças em situação de trauma. E aí é só pelo brincar, né, que se consegue começar a acessar essas infâncias. E eles vão, assim, vão para Gaza, vão, enfim, para territórios onde realmente as infâncias estão precisando. São relatos muito bonitos, é um trabalho maravilhoso, né? E acho que as nossas etnias indígenas, eles têm essa inteligência de saber que a ludicidade e essa energia lúdica, né, digamos assim, dessa revolução lúdica, ela é curativa, ela é sanadora da comunidade, os rituais, as danças, né, as práticas corporais, elas são sanadoras. E o Schopenhauer, na Queda do Céu, ele vai dizer, né, que você gerando essa energia, você alegra os espíritos da floresta, os espíritos dos rios, os espíritos chapiri, que são esses espíritos, entidades, digamos assim, e esses espíritos seguram o céu. Veja, e seguram o céu, segura o céu de desabar sobre a cabeça dos indígenas, mas também sobre a nossa. Então, portanto, eles dançando, ritualizando, jogando, brincando, estão produzindo uma energia que está segurando o céu para todos nós. É super bonito isso. Quando eu vou na Praça da Sé, eu chego lá com o Frei, né, um Frei que dirige essa associação, tem lá um grupo de educadores, voluntários como eu, mas é um cenário desolador. É aquela coisa, especialmente fim do dia, selva de pedra,
muita drogadição, contexto de drogadição terrível, a fila da sopa, o contexto de fome, os moradores de rua, todos ali, enfim, é um cenário desolador. Você começar a ver, se formar uma roda de peteca, num canto, bater corda aqui no outro, desenhar uma amarelinha aqui, e diferentes corporeidades, independentemente da idade, e das suas capacidades também, né? Vindo, tentando brincar, se engajando, lembrando de quando era criança, ou voltando a ser criança, e aquele território que é frio, que é árido, que é duro, de repente está aparecendo aquele quadro lá, esqueci o nome do quadro, mas você sabe, aquele quadro que tem um quadro que está todo mundo brincando. É muita magia, Juliana. Quero que você venha um dia, para você ver junto, porque é isso, né? É uma transformação. De repente estão fazendo bolhas de sabão gigantes, de repente a polícia, que está sempre com a cara muito feia, para os educadores também, de modo geral, aí de repente já está organizando, abrindo espaço, jogando junto, enfim. Um atravessamento, só falta os cachorros e os gatos brincarem juntos, aí eu falo, nossa, aí pronto, né? Mas acho que essa ontologia, a gente consegue ver essa ontologia, esse atravessamento, alguma coisa que nos atravessa todos, né? E de há muito tempo, eu sempre penso, essa provocação, ela não é de hoje. Na hora que a gente se coloca numa roda, alguma coisa acontece, alguma coisa no nosso corpo também, a nível molecular, talvez, não sei, né? A gente não tem essas pesquisas, mas eu tenho essa sensação. É muito bom te ouvir, Soraya. E, nossa, aguardo o convite. Adorei, quero um dia estar com vocês e aprender junto. Bom, agora eu gostaria, professora, que você falasse um pouquinho, né, em que medida os esportes e os jogos tradicionais, eles se diferenciam do esporte moderno hegemônico. Então, os esportes e os jogos tradicionais, eles podem favorecer experiências mais inclusivas e coletivas? Acho que na sua fala você já deu alguma dica, mas se puder desenvolver um pouco melhor isso para a gente, até para o pessoal entender um pouco o que seria o esporte hegemônico, né? Diferenciar esses fenômenos, essas práticas sociais. Se puder falar um pouquinho. A gente vai pensar o esporte hegemônico como esse esporte competitivo, que a gente ama também, né? A gente adora assistir, torcer, a gente se engaja ou como atleta ou como espectador, né? Nesse esporte hegemônico. Eu não gosto de pensar tanto nessas diferenças, mas eu sempre penso nesses fluxos, né? Então, uma pessoa que gosta de se movimentar, gosta de jogar, gosta de brincar, não tem essa prática aqui, sim, porque ela é uma prática mais lúdica e mais tradicional, e essa aqui não, porque é mais competitiva, e, né, acho que vai dar provocação, né? O que não pode é ser imposto e obrigado, porque o movimento humano, ele é uma fonte de alegria, né? Ele é uma fonte de autoconhecimento, é uma fonte de descoberta de si. Né? Eu mesmo, quando entro em quadra, eu muitas vezes me surpreendo comigo mesmo. Falo, nossa, nem parecia eu. Mas era eu. Né? Então, estou aprendendo um pouco mais sobre mim mesma também, né? Nessas diferentes situações que o esporte competitivo vai nos colocando também, vai nos dando essa força, vai nos dando esse engajamento. Então, acho que são práticas complementares, não estão dissociadas, e fazem parte de um mesmo sistema de humanidade que se movimenta, dá significado, né, àquilo que a gente faz, profissionaliza, né, a gente profissionaliza esse jogo, a gente leva esse jogo, esse prazer de jogar às últimas consequências, né, a gente vai trabalhar com isso, a gente transforma isso no nosso trabalho, e num trabalho muito sério, não? Então,
só vejo aspectos positivos no esporte. Claro que, enquanto fenômeno humano, não tem nada perfeito, nem de um lado, nem do outro, nem nos jogos tradicionais, nem nas comunidades, não. A gente está falando de uma humanidade que sempre precisa de ajustes, sempre tem que se repensar, sempre tem que se tensionar, né? Para isso estamos aqui, para debater. Novas questões vão surgir, novos debates, novas pautas. E isso é maravilhoso, né? Isso é gerado por um esporte que, claro, está longe de ser perfeito em toda a sua expressão, tem questões, como todas as áreas, né? E aí a gente vai melhorando isso, implementando, debatendo, estressando, né? Puxando um pouco mais para cá, puxando um pouco mais para lá. É do jogo, né? É do jogo esportivo. Eu gosto bastante. Por isso eu acho bem a educação física e a área da educação física e do esporte áreas muito ricas, interdisciplinares, né? A gente pode ser uma referência para todas as outras áreas do conhecimento, em interdisciplinaridade, em complementariedade, né? Como eu disse, logo que eu cheguei na educação física e no esporte, eu puxava para a filosofia, para uma filosofia mais pura. Não, a gente tem que colocar todas as áreas, a gente tem que ir somando, né? Somando em prol do quê? Em prol do esporte mesmo, em prol desse fenômeno que já está mais do que provada a importância dele, né? Para o planeta, para a nossa espécie, para a nossa sobrevivência. Esse é um pouco o meu pensamento. Sim, sim. Eu gosto muito do esporte também, né? Então, assim, aí às vezes as pessoas falam, não, você está tensionando, né? Porque trabalha com jogos tradicionais. Sim e não. Mas não é para tensionar, para prejudicar, ou para dizer, não pode, não. É para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Como é que cuspir o outro, e aonde vamos, e onde é que a gente pode melhorar. Para isso é a nossa escuta, né? Você estava falando da sua pesquisa, o que você está escutando? Você está escutando para quê? Para melhorar a vida dessas pessoas, né? Para elaborar novas diretrizes éticas, melhorar essa experiência, que ela seja uma experiência total, que não tenha que ter uma perda de um lado, né? Que todo mundo possa ganhar. E eu queria que você falasse também sobre os desafios, caminhos para ampliar a presença dos jogos tradicionais na escola e na sociedade. Como você entende essa inclusão, esse acesso, para onde a gente poderia, né, onde a gente poderia chegar? Qual que é esse caminho assim de falarmos mais sobre os jogos tradicionais, sobre os esportes tradicionais? Eu acho que a gente já caminhou bastante nesses assuntos dentro da nossa área, né? Eu acho que a gente já tem uma educação física escolar que avançou muito, que bebe de muitas fontes, não é mais, né, aquele quarteto fantástico tradicional, ainda pode ser em alguns lugares, mas de um modo geral, a base curricular, enfim, avanços enormes. Mesmo na era do brincar, né, Juliana, 20 anos atrás, eu falava do brincar livre, certamente não ia ser na escola que ia acontecer. E agora ele já está super dentro dos currículos, pelo menos da educação infantil, está super tranquilo, claro, mas também do Fundamental 1, 2. Olha, a gente pensa que a gente conhece países, por exemplo, que os jogos tradicionais compõem com mais força. Ele está no nosso currículo também, né? Mas ele está no nosso currículo de algumas maneiras, ou em alguns módulos, aparecendo em alguns módulos, ou pela aplicação da lei do ensino afrodiaspórico e indígena. Então, ele entra para dentro da área da educação física e do esporte na escola, também dando conta desse conteúdo, jogos indígenas, jogos quilombolas, jogos de comunidades tradicionais, é super legal, né? Agora, a gente conhece países onde isso está mais forte, tá? No currículo da educação física, em especial, por exemplo, no México, por exemplo, na Colômbia, né? Os países da América Latina.
gente pode mencionar, e com também essa compreensão ampliada das festas, das práticas das comunidades tradicionais, compondo também com esses jogos, né? Então, são caminhos de fortalecimento, mas eu acho que a gente já está caminhando, não vejo essa pauta parada, ou essa pauta esquecida, ou como muitas vezes, às vezes eu até desanimava, porque eu falava, isso aí está parecendo uma coisa muito distante, uma coisa tradicional, que é velha, que está parada no tempo, e que as pessoas estão tentando resgatar. Não, elas estão ativas, né? Elas estão produzindo agenciamentos ainda hoje. E aí que elas vão se renovando também. Essa flexibilização da tradição, né? A gente tem que ter. Eu aprendi isso nos jogos tradicionais, eu aprendi isso com os mestres. Na hora que eu falo para você, eu quando cheguei era filosofia pura. E depois, agora, eu dialogo com a sociologia, eu dialogo com a antropologia um montão, eu dialogo com a história, que eu adoro, no campo da educação física e do esporte, porque senão a gente morre, né? Então, os mestres da tradição também vão dialogando com a contemporaneidade. Perfeito, professora. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Você gostaria de falar sobre algum assunto que a gente não tenha pautado? Ou, se você quiser ter as suas palavras finais, professora, fica à vontade. Eu queria, tenho sim um assunto que não foi pautado, que é a qualidade do programa que vocês estão fazendo, né? Que é a qualidade desse trabalho. Hoje em dia, a difusão científica, ela é super importante, né? Quer dizer, comunicar o que a universidade está fazendo também, como ela vai trabalhando nas escolas e fora das escolas. Parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem aí em Ribeirão Preto, é uma referência para a gente também. E reafirmar nossa parceria, né? Nosso caminhar conjunto. Muito obrigada, professora. Eu acho que é isso mesmo. A extensão é uma potência, né? E a gente precisa realmente se utilizar dela para que a comunidade tenha os seus ganhos, né? Sobre ciência, sobre a pesquisa. E foi muito prazeroso estar com você nessa tarde, compreender um pouco sobre a perspectiva filosófica, né, acerca dos jogos tradicionais, dos esportes tradicionais, e acho que esse olhar filosófico, né, uma lente potente, sensível, para que a gente possa ler, questionar, ouvir, né, o mundo. E agradeço a sua disposição, disponibilidade. Foi excelente estar aqui com você e me coloco à disposição para que a gente possa ter outros diálogos, nos aproximarmos aí, professora. Me coloco à disposição também, Juliana, adorei a sua entrevista, muito obrigada. E, bom, te espero aqui em São Paulo para a gente ir lá na Praça da Sé e pronto. Combinado. Muito obrigada. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.